diferenças entre um eu maduro e um eu imaturo. Nós temos visto que o eu representa a capacidade de escolha, a autodeterminação e a consciência crítica, mas o eu não é bem desenvolvido no teatro da educação no mundo todo. O sistema educacional prepara-nos para ter uma profissão, prepara-nos para ter conhecimento técnico, mas não nos prepara para serem gestores da nossa própria mente. A educação nos ensina a conhecer a matemática numérica, mas não a matemática da emoção. Como vimos, dividir é aumentar. As pessoas têm medo de dividir as suas dores, perdas, frustrações, pesadelos. Por isso, acabam sequestradas dentro de si mesmas, encarceradas pelas suas fobias, pelos seus traumas, pelo seu sentimento de culpa, autopunição e, às vezes, até pela sua depressão, e não conseguem expressar que perderam o sentido de vida, o prazer de viver. Portanto, é vital que a matemática da emoção possa fazer parte da nossa história. O eu maduro precisa da matemática da emoção. O eu maduro precisa conhecer também a geografia da emoção. Na escola clássica, nós aprendemos os tipos de solos, os relevos, mas nós deveríamos, no programa de gestão da emoção, conhecer os solos da mente humana. Vocês viram os vários tipos de pais: pais impulsivos, pais pessimistas, pais ansiosos, pais superprotetores. Se nós não conhecemos os solos que mais constroem, mais tecem a nossa geografia, como nós vamos reciclar esses solos para torná-los férteis? Portanto, o eu maduro conhece minimamente a geografia da emoção e também conhece o autodiálogo. Qual o seu diagnóstico quando você vê alguém falando sozinho? Muitos julgam: lá está um louco falando sozinhos. Claro que as pessoas que desenvolvem uma psicose, que rompe os parâmetros da realidade, seja uma psicose paranoica, ideias de perseguição, ou uma psicose que tem delírio de grandeza, onde o portador se acha um grande personagem, como Jesus Cristo, o presidente dos Estados Unidos e assim por diante. Todas as vezes que se rompe os parâmetros da realidade, nós vamos ter uma pessoa que fala com seus fantasmas, conversa sozinho continuamente. Mas você não deve condená-los, porque falam sozinhos também porque se sentem abandonados, enquanto nós, que nos consideramos normais e ninguém é plenamente normal, não sabemos dialogar conosco, não sabemos conversar. Quem eu sou? O que sou? Quais são os meus sonhos? Será que eu estou enterrando os meus sonhos no tapete das minhas atividades? Tenho sido eu uma máquina de trabalhar, uma máquina de estudar, de incorporar informações, ou tenho investido em minha qualidade de vida? Sou um ser humano complexo e completo. Grande parte das pessoas vivem porque está viva. Não se deslumbram com a própria existência, não dialogam consigo, não se encantam com a própria vida. Para eles, ou para elas, viver é uma banalidade, o que é um absurdo. Toda pessoa profunda, ela sabe que viver é um mistério. A vida é um texto cujos capítulos não terminam. E tudo que você sabe sobre o mundo e sobre você mesmo são gotas no oceano infindável do conhecimento. Por favor, um eu maduro não fica na superfície do planeta mente. É um eu que sempre está reciclando rotas, corrigindo atitudes, repensando a nossa agenda, para que nós não sejamos zumbis nessa sociedade massificante, consumista e saturada de informações. Um eu maduro também, diferente de um eu imaturo,
ele gerencia pensamentos. A nossa mente não pode estar solta. Você não pode deixar os fenômenos que lhe é a memória a pensar o que quiserem. Você tem de intervir neles. Você vai ver uma série de técnicas e tem visto uma série de técnicas. Essas técnicas devem estimular você a dirigir o veículo mental, porque se você deixa a sua mente solta e ela produz uma série de pensamentos asfixiantes, esses pensamentos não apenas te angustiará no momento em que eles foram confeccionados no palco da mente, porque o biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, vai registrá-los nos bastidores e eles continuarão te lesando ao longo de toda a sua vida. Por isso que no cérebro humano acumulamos lixos e mais lixos. Não toleraríamos uma cidade poluída, esburacada, com esgotos a céu abertos, mas a nossa cidade da memória frequentemente é esburacada, saturada de lixos e com esgotos a céu abertos, porque somos irresponsáveis em ter um eu gestor da nossa própria mente. Não se esqueça. As ferramentas de gestão da emoção para pais brilhantes, para que eles tenham mais condições de formar filhos mentalmente livres e emocionalmente saudáveis, passam por eles terem consciência que educar é formar um eu que dirige o próprio script, um eu que pilota a aeronave mental, um eu que gere a própria emoção. Eu falei que os pensamentos não podem ser soltos, as emoções também não podem ser completamente livres. Se você está angustiado, deprimido, com baixa autoestima, com complexo de inferioridade, o teu eu tem de intervir, tem de confrontar, tem de discordar, você tem de atuar como um advogado de defesa. Veja um fórum, se tem um réu que vai ser condenado e não tem um advogado de defesa, ele não tem os seus direitos preservados. Mas é quase que inacreditável que essa educação racionalista que permeiam as escolas de ensino fundamental e médio e as universidades do mundo não treinam o eu das pessoas para ser um advogado de defesa. A mente é um fórum onde os nossos direitos não são exercidos. Somos facilmente condenados por nós mesmos, pelo sofrimento, por antecipação, como nós já falamos, por chafurdar na lama dos traumas, perdas e mágoas que tivemos, por ter um excesso de preocupação. Por favor, todos os dias, treine o seu eu a dar um choque de lucidez nas suas emoções. Não deixe angústias, ansiedades, tensões passarem incólumes. Só do fato de você, no silêncio da mente, ninguém está ouvindo, discordar, confrontar, gritar que você não é escravo daquela dor, daquela frustração, daquela tensão, você já estimula o biógrafo do cérebro a arquivar janelas lights que reeditam as janelas killer ou, no mínimo, neutralizam as janelas killer ou traumáticas que mais te asfixiam. Bem-vindo às ferramentas de gestão da emoção para que o nosso eu possa dirigir bem a única empresa que não pode falir, a nossa mente. Dirigir adequada e inteligentemente o único veículo que se acidenta com facilidade e deveria evitar grande parte desses acidentes, o veículo da mente humana. Resumo da aula. Há diferenças importantes entre um eu maduro e um eu imaturo. Um eu maduro pensa antes de reagir. Um eu imaturo reage sem pensar. Um eu maduro observa o mundo multifocalmente para dar respostas inteligentes. Um eu imaturo reage pelo fenômeno ação e reação. Não suporta ser contrariado. Um eu maduro dirige bem o veículo da mente humana, intervém, impugna e discorda de cada pensamento e cada emoção tensa. Um eu imaturo deixa passar pensamentos e emoções sem uma intervenção inteligente, sem ferramentas de gestão da emoção. Portanto, a sua responsabilidade é treinar o seu eu para que ele possa, ao longo da sua vida, cada vez mais ser maduro e líder de si mesmo e também treinar, educar, lapidar o eu dos seus filhos para que ele possa dirigir bem
com propriedade e inteligência a sua própria mente.